Eu não sei exatamente quando isso começou, mas foi em um daqueles dias completamente normais. Nada de diferente acontecendo, sabe? Eu tava só seguindo o que tinha para fazer, meio no automático mesmo, como a maioria dos dias acaba sendo. Acordar, olhar o celular, pensar no que precisava resolver, organizar mentalmente as coisas, tudo dentro daquele fluxo comum. E por fora, tava tudo certo. Nada fora do lugar, nada urgente demais, nada quebrado. Mas em algum momento, depois que eu fiz um café, eu resolvi me debruçar na janela aqui de casa e percebi uma coisa. Não foi algo que eu fiz de propósito. Não foi tipo, vou parar para refletir. Foi mais como se alguma coisa dentro de mim desse um passo atrás por um instante. E aí veio uma sensação meio difícil de explicar. Porque nada tinha mudado no que estava acontecendo. O ambiente era o mesmo. As coisas continuavam no lugar. O dia seguia exatamente como deveria seguir. Mas a forma como eu estava percebendo aquilo ficou um pouco diferente. Era sutil, bem leve mesmo. Só que suficiente para dar uma impressão estranha, como se tudo estivesse funcionando normalmente, mas ao mesmo tempo tivesse alguma coisa ali que eu nunca tinha realmente prestado atenção. Eu continuei fazendo as coisas, respondendo, pensando, seguindo o ritmo, mas com essa pequena distância. Como se uma parte de mim ainda estivesse dentro do dia e outra estivesse só observando aquilo tudo acontecer. E foi nesse espacinho quase imperceptível que começou a surgir uma curiosidade. Não uma pergunta clara ainda, nada muito definido. Só uma sensação de que talvez tivesse alguma coisa nesse funcionamento todo que não era exatamente como eu sempre achei que fosse. E essa parte foi a mais curiosa, porque não veio como um pensamento organizado. Não foi tipo, entendi isso ou aquilo. Foi antes disso. Era mais uma sensação meio indefinida, difícil até de colocar em palavras. Como quando você percebe alguma coisa, mas ainda não conseguiu explicar nem para você mesmo o que exatamente é. Eu só comecei a notar um certo espaço. As coisas continuavam acontecendo normalmente. Sons, movimentos, pensamentos, tudo seguia. Mas parecia que eu não estava completamente misturado com aquilo como de costume. Os pensamentos ainda vinham, só que não com a mesma força de antes. Era como se eles surgissem, mas ao mesmo tempo eu conseguisse ver eles surgindo. E isso é estranho, porque normalmente você não percebe o pensamento acontecendo. Você só já está dentro dele. Mas ali não. Era como assistir algo se formando antes de virar uma história completa. E nesse ponto não tinha nenhuma conclusão, nenhuma ideia fechada, nenhuma explicação. Só essa percepção bem sutil de que existia uma diferença entre o que estava acontecendo e a forma como aquilo normalmente era vivido. Como se por um instante eu não estivesse totalmente envolvida, mas também não estivesse fora. Eu estava só percebendo. E quanto mais eu ficava nesse lugar, mais parecia que alguma coisa estava prestes a se revelar, mas ainda sem forma, ainda sem nome, ainda antes de virar pensamento de verdade. E foi meio que a partir daí que eu comecei a olhar de um jeito diferente para uma coisa bem comum, aquilo que a gente chama de problema, porque até então, problema era só problema. Trabalho, dinheiro, decisões, coisas com outras pessoas, tudo entrava no mesmo pacote. Era automático, nem passava muito por análise. Só que naquele estado mais desacelerado, eu comecei a perceber um detalhe que normalmente passa batido. Eu estava pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Coisas que eu precisava resolver, situações que ainda iam acontecer, conversas que talvez eu teria, e enquanto eu pensava nisso, vinha aquela sensação conhecida de preocupação, de urgência leve, como se aquilo tudo tivesse um certo peso. Mas aí eu reparei em algo bem específico. Nada daquilo estava realmente acontecendo ali. Eu não estava numa reunião difícil. Não estava resolvendo nenhum problema financeiro naquele instante. Não estava discutindo com ninguém. Eu só estava pensando. E quanto mais eu focava nisso, mais ficava claro que o que eu chamava de problema não estava no fato em si, mas na forma como aquilo aparecia na minha cabeça. Era como se a mente pegasse algo simples,
uma situação, uma possibilidade e começasse a construir em volta. Criava cenários, antecipava resultados, repetia lembranças, ajustava versões. E tudo isso vinha acompanhado de uma sensação de que aquilo era sólido, quase palpável. Mas quando eu tentava olhar direto para o problema, não tinha muita coisa ali. Tinha o fato, que normalmente era bem direto, e tinha todo o resto, que era uma interpretação. E essa diferença começou a ficar estranhamente clara, porque o peso não parecia estar no que realmente existia, mas no que era pensado sobre aquilo. E nesse ponto, não foi como chegar numa conclusão. Foi mais como perceber que talvez eu tivesse misturado duas coisas por muito tempo e só agora estava começando a ver a separação entre elas. E foi aí que uma coisa começou a ficar meio evidente, mas não de um jeito lógico. Foi mais como uma percepção que vai se formando devagar. Porque quando eu olhei de novo para aquilo que eu estava chamando de problema, eu percebi um detalhe que antes tinha passado completamente batido. Ele não estava ali, ali, naquele momento exato, não tinha nada acontecendo de fato que fosse o problema em si. Não tinha situação acontecendo na minha frente exigindo uma solução imediata. Não tinha nada concreto que justificasse aquela sensação de peso. O que tinha era pensamento. E isso começou a ficar um pouco mais claro conforme eu prestava atenção. O problema sempre aparecia como uma espécie de sequência. Uma ideia puxava outra, que puxava outra, e quando eu via, já tinha toda uma história montada. Um cenário inteiro acontecendo na mente, com começo, meio e possíveis finais. E o mais curioso é que sem essa sequência, sem essa continuidade, ele simplesmente não se sustentava. Era como se ele precisasse ser constantemente alimentado. Se eu parava por um instante e não continuava aquele fluxo, ele meio que perdia força. Não desaparecia de forma mágica, mas também não tinha a mesma presença. E aí me veio uma dúvida meio desconfortável, mas ao mesmo tempo muito interessante. Será que o problema existe por si só? Ou ele depende totalmente dessa narrativa que vai sendo construída? Porque o fato isolado era sempre muito mais simples. Às vezes era só uma situação neutra, aberta, ainda indefinida. Mas quando o pensamento começava a organizar aquilo em forma de história, aí sim surgia o problema. E foi nesse ponto que apareceu a primeira fissura de verdade. Não como uma conclusão fechada, mas como uma sensação de que talvez aquilo que parecia tão sólido, na verdade, dependia de algo muito mais instável do que eu imaginava. E foi mais ou menos nesse ponto que me veio uma imagem na cabeça que começou a organizar melhor essa percepção. Eu não sei de onde surgiu exatamente, mas foi como pensar na vida meio como uma tela, tipo uma tela mesmo, onde várias coisas vão aparecendo o tempo inteiro. E nessas imagens estariam tudo aquilo que a gente vive: situações, pensamentos, emoções, coisas boas, coisas difíceis, inclusive aquilo que a gente chama de problema. Só que o ponto não era a imagem em si, era a tela. Porque quando eu parei para olhar desse jeito, ficou meio claro que as imagens mudam o tempo todo. Uma hora aparece uma preocupação, depois some. Aí vem outra coisa, uma lembrança, depois um plano, depois um incômodo, tudo vai passando, quase como cenas. Mas a tela, ela não muda. Ela continua ali o tempo inteiro, independente do que aparece. E o mais curioso foi perceber que, mesmo quando a imagem parece pesada, menos quando vem um pensamento que a gente chama de problema, menos aquilo não toca a tela de verdade. Não altera a base onde aquilo está aparecendo. A imagem pode ser intensa, pode prender a atenção, pode parecer muito real enquanto está ali, mas ela ainda é algo que passa. E nesse ponto, começou a ficar meio estranho, mas de um jeito interessante. Porque até então, eu sempre me percebia mais como parte da imagem, como alguém dentro da cena, lidando com tudo aquilo como se fosse totalmente sólido. Mas naquele momento, deu a impressão de que talvez eu estivesse mais próximo da tela do que da imagem, como se tudo aquilo que aparece, inclusive os problemas, estivesse acontecendo dentro de mim, mas não fosse exatamente o que eu sou. E isso não virou uma conclusão fechada, nem nada assim. Mas abriu um tipo de percepção diferente, como se pela primeira vez
Porque se isso for verdade, então tudo aquilo que a gente chama de problema é mais como uma cena passando. Uma imagem que aparece, ganha forma, parece intensa, parece que é aquilo. Algumas dessas imagens vêm com mais força. Elas carregam mais emoção, mais urgência, mais peso. E nessas horas, dá a impressão de que aquilo é definitivo, de que aquilo precisa ser resolvido agora, de que aquilo define o momento. Mas se você observa um pouco mais, nem essas ficam. Elas também passam. Às vezes mais devagar, às vezes voltam depois. Às vezes mudam de forma, mas nenhuma delas realmente permanece do jeito que apareceu. E isso foi ficando cada vez mais estranho de perceber. Porque ao mesmo tempo em que tudo muda o tempo inteiro, tem alguma coisa que não muda, algo que continua ali. A tela, por assim dizer, não acompanha essa instabilidade toda. Ela não fica mais pesada quando a imagem é mais intensa, nem mais leve quando tudo parece tranquilo. Ela só continua. E talvez o ponto mais curioso seja esse. Enquanto as imagens vêm e vão, se transformam, desaparecem e reaparecem, aquilo que permite que tudo isso apareça permanece exatamente do mesmo jeito. E isso que eu comecei a perceber naquele dia não é exatamente uma ideia nova. Na verdade, tem gente que passou a vida inteira olhando para isso com muita atenção. Tem um cara chamado Robert Adams que falava de um jeito bem direto sobre isso. E o curioso é que quando você ouve pela primeira vez, parece meio abstrato. Mas quando você já teve esse tipo de percepção, começa a fazer mais sentido. Ele dizia que aquilo que a gente chama de realidade, na forma como a gente experimenta, é muito mais uma projeção da mente do que algo sólido acontecendo do lado de fora. E não no sentido de que o mundo não existe, mas no sentido de que a forma como ele aparece para você é construída internamente. Tipo, a situação pode até estar lá, mas o peso, o significado, o problema, isso vai sendo criado. E naquele momento que eu estava observando meus próprios pensamentos, isso ficou meio evidente, porque nada tinha mudado do lado de fora, mas dentro, tudo parecia ganhar forma dependendo de como era pensado. O problema não vinha pronto, ele ia sendo montado. E o mais curioso é que, enquanto esse pensamento não estava ativo, enquanto eu não estava alimentando aquela narrativa, o problema simplesmente não estava ali. Não tinha ausência de solução. Não tinha resolução ainda. Só não tinha problema. E isso não apareceu como uma crença nova ou uma conclusão forte. Foi mais como perceber uma dinâmica que sempre esteve acontecendo, mas que normalmente passa direto porque a gente está ocupado demais vivendo dentro dela. Agora tem uma coisa importante sobre tudo isso, e talvez seja o ponto mais importante desse vídeo. A ideia aqui não é fazer você sair daqui com uma nova forma definitiva de ver a vida. Não é virar uma chave e a partir de agora você nunca mais enxergar problemas. Não é isso. Até porque, sendo bem direto, isso seria meio irreal dentro da forma como a gente vive. Existe rotina, existem relações, responsabilidades, e a mente naturalmente volta a organizar tudo em forma de questão para resolver. Então, não é sobre se transformar completamente depois de assistir isso. É algo muito mais simples. É só perceber agora, enquanto você está ouvindo isso, sem precisar forçar nada, sem tentar mudar nada, só notar uma coisa bem específica. Nesse exato momento, existe algum problema acontecendo de fato? Não como pensamento, não como algo que pode acontecer depois, não como algo que já aconteceu antes. Agora, se você olha direto para a experiência, para o que está realmente aqui, tem alguma situação acontecendo que seja de fato um problema? Ou o que aparece são apenas ideias sobre situações? Porque essa é a única coisa que eu queria que você percebesse, nem que seja por alguns segundos. Que talvez o problema não esteja na realidade em si, mas na forma como ela é pensada. E não precisa segurar essa percepção. Não precisa tentar manter isso depois. Só ver agora já é suficiente. E ao mesmo tempo que isso fica claro por alguns instantes, também fica claro outra coisa.
Não é uma percepção que simplesmente permanece, porque não demora muito e a rotina começa a puxar de volta. As coisas continuam acontecendo, as mensagens chegam, alguém fala com você, alguma tarefa precisa ser resolvida e, sem perceber, você já está de novo envolvido. Os pensamentos voltam com a mesma força de antes, começam a organizar, antecipar, interpretar. Aquela sensação mais aberta dá lugar de novo a um tipo de envolvimento mais automático, e não tem nada de errado nisso. Na verdade, é até meio inevitável. A forma como a vida é estruturada hoje exige participação. Existe um ritmo acontecendo o tempo inteiro, decisões sendo tomadas, interações, responsabilidades. Não dá para simplesmente se desligar de tudo isso e continuar funcionando da mesma forma. Então, aos poucos, aquela percepção mais leve vai ficando em segundo plano. Não porque ela desapareceu completamente, mas porque outras coisas ocupam o espaço. E talvez o ponto mais importante seja justamente esse. Não é que você perdeu aquela clareza. Não é que fez algo errado, não é uma falha de atenção ou de entendimento. É só o movimento natural da mente voltando a operar como sempre operou. Pensamentos surgem, se organizam, criam continuidade e, junto com isso, aquela sensação de problema volta a aparecer como se fosse sólida de novo. Mas quando você já teve aquele pequeno vislumbre, mesmo que por pouco tempo, alguma coisa muda. Porque, no fundo, fica uma espécie de lembrança leve de que existe outra forma de perceber menos, mesmo que ela não permaneça o tempo todo. E aí, quando você menos percebe, aquilo que parecia ter perdido força começa a voltar. Os problemas reaparecem, mas não como algo novo. Eles voltam do mesmo jeito de sempre, como pensamento. Uma lembrança que puxa outra, uma ideia que se conecta com uma preocupação. Um cenário que começa a se formar meio sozinho e, quando você vê, já está envolvido de novo. É quase automático. A mente retoma os mesmos caminhos, as mesmas associações, os mesmos padrões de interpretação. Aquilo que antes parecia mais leve, mais aberto, volta a ganhar uma certa densidade. E o curioso é que, quando isso acontece, pode surgir uma sensação de voltei para o mesmo lugar. Mas se você olhar com um pouco mais de cuidado, talvez não seja exatamente isso. Porque o que voltou não foi o problema em si. Foi o movimento da mente recriando aquela estrutura. E isso não significa que tem algo errado acontecendo. Na verdade, é exatamente o contrário. Esse retorno faz parte do próprio funcionamento natural. A mente foi condicionada por anos a organizar a realidade dessa forma, a identificar riscos, a antecipar situações, a tentar resolver tudo antes mesmo de acontecer. Ela não para simplesmente porque você teve um momento de clareza. Então esse vai e volta, essa sensação de que às vezes tudo parece mais leve e depois volta a pesar, não é um erro no processo. É o próprio processo acontecendo. E talvez perceber isso já muda um pouco a forma como você olha para esse retorno. Porque em vez de interpretar como um retrocesso, você começa a enxergar como um movimento natural, quase como uma maré que vai e volta, sem precisar que você lute contra ela. E talvez seja a partir daí que a forma de olhar começa a mudar de um jeito bem sutil. Não porque você chegou a uma conclusão definitiva, mas porque alguma coisa já não parece tão sólida quanto antes. Por quê? Se você volta com um pouco mais de calma para aquilo que chama de problema, começa a ficar difícil encontrar ele como algo concreto. O que aparece, na maioria das vezes, é movimento. Pensamento surgindo, se conectando, criando continuidade. Uma ideia puxando outra, formando uma espécie de sequência que dá a impressão de algo consistente, mas que, quando observada de perto, é feita só desse fluxo, e isso muda bastante coisa. Porque deixa de parecer que o problema é uma coisa em si, parada, esperando ser resolvida, e começa a parecer mais como uma atividade acontecendo, algo que depende de estar sendo pensado. E tem um detalhe que começa a ficar cada vez mais evidente. Quando a atenção não está ali, quando você não está alimentando aquela sequência, não está revisitando,
nem antecipando, aquilo simplesmente não aparece. Não é que foi resolvido, é que naquele instante não está sendo criado. E isso não vem como uma resposta pronta, não vira uma regra que você precisa seguir. Mas fica como uma percepção meio aberta, como se o problema não tivesse uma existência própria, independente, e dependesse completamente desse movimento da mente, dessa continuidade de atenção que vai mantendo tudo ativo. E talvez, só de perceber isso, já começa a surgir uma relação diferente com tudo aquilo que antes parecia tão fixo. E talvez tudo isso comece a fazer mais sentido quando você não tenta levar essa ideia muito longe, mas traz ela para algo bem simples, o momento presente, não daqui a pouco, não depois que o vídeo acabar, não em alguma situação específica, só aqui e agora. Se você realmente parar por um instante, não de forma forçada, mas só diminuindo um pouco o ritmo e olhar diretamente para o que está acontecendo neste exato momento, sem puxar nada do passado e sem projetar nada para o próximo segundo. Porque quando não tem um pensamento organizando uma história, antecipando um cenário ou revisitando algo, fica só a experiência direta. O que você vê, o que você escuta, a sensação do corpo aí onde você está, e dentro disso é curioso perceber. E talvez, por um instante, fique claro que não tem nada ali ocupando esse espaço. Não como uma conclusão filosófica, mas como uma percepção bem simples. Sem pensamento sustentando, não existe problema sendo experimentado. Existe só o momento acontecendo. E isso não precisa virar uma regra, nem algo que você tenha que manter o tempo todo. Até porque, como você já percebeu, a mente volta, os pensamentos reaparecem, as histórias continuam se formando. Mas talvez agora exista uma pequena diferença, uma espécie de reconhecimento leve de que, por trás de tudo isso, existe sempre esse espaço, onde nada precisa ser resolvido, porque nada de fato está acontecendo como problema. E você não precisa segurar isso. Não precisa transformar em prática, nem em esforço. Talvez seja só isso mesmo. Perceber por um instante e deixar que esse instante exista. Se isso fez algum sentido para você e você quiser compartilhar, deixe um comentário sobre o que você sentiu ao escutar essas ideias. Não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever, pois isso vai me incentivar a fazer novos vídeos desse tipo. Agradeço pela sua atenção e até a próxima!